A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou a convocação da ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, para prestar explicações sobre demarcações de terras indígenas. Como se trata de convocação e não de convite, a ministra é obrigada a comparecer. O pedido para convocação foi feito pelo deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, da bancada ruralista. Ele disse que os conflitos entre indígenas e produtores rurais têm aumentado muito no Brasil. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Luiz Carlos Reis nesta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, a FUNAI é o órgão encarregado de delimitar as terras que serão demarcadas, mas a FUNAI é também o órgão que existe para defender os índios no Brasil. Existe isenção por parte da FUNAI, a seu ver, para realizar esse trabalho de demarcação? Não, nós não acreditamos na isenção da FUNAI. Existe uma pressão muito forte dentro da FUNAI com relação a novas demarcações. A despeito do Brasil já ter hoje em torno de 114 milhões de hectares de reservas já demarcadas ao longo dos últimos anos, a pressão é muito forte, né, para que eles demarquem mais áreas no Brasil inteiro. Então, a isenção não existe, né, por parte da FUNAI. Prova disso, nós estamos inclusive agora já com inúmeras assinaturas para a criação de uma CPI, que nesta semana nós estaremos apresentando ao presidente da Câmara, né, e aqui aos órgãos competentes, essas mais de 200 assinaturas pedindo uma CPI para verificar especificamente a questão da FUNAI, né? Justamente por essas questões, né, de laudos fraudulentos. Nós denunciamos esse caso, tem laudos antropológicos fraudulentos. Tem uma série de... Não há transparência? Não há transparência, porque eles fiscalizam, eles verificam. Como é que isso é feito, deputado? Há alguma participação de algum órgão externo, ou isso é feito de forma fechada pela FUNAI, que já entrega o prato feito? Entrega o prato feito, porque os produtores, lá no meu estado, por exemplo, eles ficam sabendo... Nós pegamos um caso no final de 2011, caso de Sananduva e Cacique Doble. Numa audiência com o ministro Zé Eduardo Cardoso, os produtores ficaram sabendo que o ministro estava assinando a portaria de demarcação. Já havia corrido um processo por 6, 7 meses sem eles nunca saberem. Nem o prefeito da cidade sabia, nenhuma entidade de classe sabia, muito menos os produtores rurais. E já estavam com a corda no pescoço para lá expropriar 1.900 hectares, em torno de 1.900 hectares, de 180 famílias de pequenos agricultores. 1.900 dá uma área de 10, 11 hectares por família em média, né? Então esses casos acontecem dessa forma, e a partir daí, pela pressão que nós estamos fazendo, que a Frente Parlamentar da Agricultura vem fazendo, e a própria comissão, as coisas começam a tomar corpo em cima de alguma coisa que tem que se fazer. O que a gente está vendo são arbitrariedades, né, de todas as ordens, desde antropólogos muitas vezes inescrupulosos, não vou falar de todos, mas a grande maioria tem feito assim, de ONGs tipo o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que parte da Igreja Católica, pressionando o próprio ministro. Eu ia até me referir, lhe interrompendo, eu ia me referir agora, minha próxima pergunta já seria sobre a questão das ONGs internacionais, que muita gente diz que tem tido uma ingerência absolutamente... Está extrapolando todos os limites de atuação dessas ONGs internacionais. Não falo nem do CIMI, que é uma ONG nacional, mas internacionais. O senhor tem notícia disso? Tem destas ONGs também, né, com essa questão desses interesses que tem. E o que a gente vê mais, né, é que é uma questão orquestrada. A gente fala ONGs nacionais, ONGs internacionais, associações de antropólogos, né, o próprio CIMI, e tudo isso, né, vai pressionando ao próprio governo e a própria FUNAI a continuarem no processo. Por isso, o trabalho que a gente faz na defesa desses interesses, né? Aí a gente vai conversar com o ministro da Justiça, o que ele diz? Eu quero saber se é terra indígena. Pô, no meu estado, vou te dar um exemplo, Mato Castelhano, nós temos escritura de 1879. Tem pessoas que estão na 5ª geração, 4ª geração, em cima das mesmas terras com documento. Índio não cruza a lei há muitos anos. Certo? E agora os índios foram acampar neste município em 2005. 2005, um acampamento. E esse acampamento, o tal de Cacique Jonathan, esse saiu, já é na 6ª invasão. 6ª invasão. Ele já tinha terra em outros assentamentos indígenas no Rio Grande do Sul. Então está havendo uma migração. Tem um processo que nós apresentamos ao ministro da Justiça, mostrando um processo da Procuradoria-Geral da República, do procurador lá do município de Passo Fundo, que verificou uma briga entre 2 caciques lá, certo? Então a gente vê absurdos dentro desse processo
E mesmo assim, a FUNAI prospera nos processos. Então, existem irregularidades flagrantes de toda a ordem, quem queira se ater a esse processo. Num outro caso, lá em Mato Preto, por exemplo, em Getúlio Vargas, um procurador estadual, o que ele identificou? Que um laudo antropológico foi feito, né, por uma antropóloga que tomou o chá de Santo Daime, tomou uma erva chamada ayahuasca, e num ritual do município de Cacique Doble, um cacique, pajé e outros membros de uma tribo, ela tomou esse chá e aí tiveram uma visão de 4.230 hectares no município de Getúlio Vargas. Imagina, isso é um laudo antropológico que está referendando uma desapropriação de 4.230 hectares. Está escrito? Sim, está escrito, assinado. O procurador, ele juntou cópia deste laudo, isso é um escândalo. Entendeu? E mesmo assim, esses processos prosperam. Isso nós mostramos ao ministro da Justiça há quase 2 anos. E mesmo assim, o laudo ainda não... Quer dizer, o processo não foi extinto. Isso não tem seriedade, né? Por parte do governo, por parte digamos, da FUNAI, do próprio Ministério da Justiça, que sabendo desse caso, né, eles tinham que suspender o processo. Agora, deputado, ninguém é contra o fato de os índios terem as suas terras para viverem, para plantar, para criar, enfim, caçar, etc, etc. Agora, há muito tempo que se fala de um certo exagero no tamanho das reservas. Elas continuam sendo criadas e avançando nos territórios, digamos, mais antigos, e já ocupados pelos brancos, que ali plantam, como o senhor diz, há várias gerações. Sim. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 95.000 hectares, não são áreas grandes. As reservas indígenas já onde tem índios em cima. Desses 95.000 hectares, pasmem, arrendados para brancos, tem em torno de 35.000 hectares. Sabe quem é que fica com esse dinheiro? Em cada tribo daquelas, meia dúzia de pessoas. É o cacique e mais meia dúzia de líderes daqueles índios que ficam com o dinheiro. E o restante dos índios vivem muito mal, obrigado, vivem miseravelmente. Isso que eu estou falando no Rio Grande do Sul, mas isso não deve ocorrer só no Rio Grande do Sul. Nós vimos, por exemplo, no norte, no Brasil, nós vimos lá nos índios Cinta Larga, lá de Rondônia, por exemplo, Rondônia, questão de diamantes. Meia dúzia de índios ganhando muito bem, obrigado, né? Explorando diamantes, recebendo comissão dos diamantes, e o resto? O resto vive miseravelmente, até com fome. Pega o caso Raposa Serra do Sol, por exemplo. Nós tivemos lá, antes da demarcação da Raposa Serra do Sol, os índios não queriam a demarcação contínua. A maioria dos índios não queria demarcação contínua. Nós pedimos, tire pelo menos 100.000 hectares e deixe os produtores que estão. Não fizeram nada, deixaram quase toda aquela extensão, aquele mar de terras lá, né? Para quê? Hoje, os índios lá na Raposa estão morrendo de beriberi. Para o telespectador que não sabe, beriberi é fome, não tem o que comer. Sabe o que eles nos diziam, Paulo? Quando estavam os produtores, nós tinha trabalho, nós tinha como roubar, nós tínhamos como viver. Hoje os produtores foram embora e nós estamos morrendo de fome. Não tem o que roubar, não tem o que comer, não tem onde trabalhar, certo? Os índios dizem isso para nós. Então, aí você vê, né, que a própria FUNAI não dá atenção para esses índios. Então essa é uma preocupação que a gente tem, né, porque alguém vai muito bem, obrigado. Agora, a grande maioria dos índios não quer isso. Inclusive, uma pesquisa realizada pela CNA, essa pesquisa mostra, eles querem telefone celular, eles querem estudar, eles querem evoluir, eles querem usar calçadinho, eles querem outras coisas. Não é aquele índio como aliás, qualquer pessoa deseja. Ele quer luz elétrica, ele quer água encanada, ele quer viver melhor, entendeu? Agora, tem alguém forçando a barra no sentido de mudar os próprios costumes e os interesses dos próprios índios. Agora, deputado, em que pé está essa CPI que o senhor falou logo no início, que o senhor estava pensando, como é que está isso? Já está pronta? Já colheu as assinaturas? Sim, nós já temos as assinaturas, a gente sabe que tem que colher 40, 50 assinaturas, mas porque o governo vai pressionar para derrubar essa CPI. Ok, a CPI já está aqui, agora está ajustada para fazer. Quando? Nós queremos instalar na próxima semana já essa CPI, buscar já dos partidos a indicação dos membros, né? Já apresentamos na casa e esperamos agora que a gente possa ter o tempo, porque tem um ritual aqui dentro da casa em termos de instalação. Então, para nós é fundamental. E principalmente, o que nós estamos cobrando hoje do governo é a tal de Portaria 303. A Portaria 303, ela cria as normas dentro do julgado do Raposa Serra do Sol. E aí, com a Portaria 303, praticamente extingue 60%, 70% dos processos que estão criando conflitos no Brasil inteiro.
Deputado Luiz Carlos Reis, PP do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tá bom.